Bem, eu queria abrir para perguntas. A sistemática aqui é a seguinte: nós temos meia hora. Eu vou recolher grupos de 3 perguntas. Peço que as perguntas sejam concisas e que as pessoas se identifiquem brevemente antes de fazê-las. Vejo aqui o deputado Papa foi mencionado diversas vezes. Então, se o senhor também quiser tomar a dianteira... Então, é com respeito e temor reverencial que eu lhe concedo a palavra. Obrigado, Sérgio. Bom, eu queria primeiro cumprimentar o Instituto Fernando Henrique Cardoso, cumprimentar o presidente pela feliz iniciativa de proporcionar um debate dessa qualidade sobre um tema que é tão importante para o país. Basta dizer, que bem colocou aqui na abertura o Roberval, cumprimentar a ABS pela iniciativa, que metade do povo brasileiro não tem acesso ao saneamento. Talvez não haja nenhuma outra infraestrutura, e essa é a mais importante, seguramente, pelos reflexos que ela tem na saúde pública, apenas para dar um exemplo, que esteja tão atrasada como o saneamento. Então, para explicar esse atraso, né, o presidente Kelman levantou uma série de questões de financiamento, de participação do setor privado, dos embates entre os entes federativos, Estado, municípios, enfim, levantou uma série de questões. Nós podíamos ficar aqui horas ou dias debatendo os temas que foram levantados pelo presidente Kelman. Mas eu queria, cumprimentando o Kelman e também o ministro Gilmar Mendes, me deter a um apenas, porque eu não daria para falar de mais coisas, que é a relação entre municípios e Estado nas regiões metropolitanas. O Brasil está se consolidando em regiões metropolitanas, presidente. Só aqui, na macrometrópole de São Paulo, nós estamos falando de 88% do PIB de São Paulo, concentrado em regiões metropolitanas. E os conflitos vão se acumulando. Eu entendo, e esse é um ponto que eu queria colocar como reflexão, Sérgio, que o debate feito no Supremo Tribunal Federal, o voto conduzido pelo ministro Gilmar Mendes e a decisão final, né, da Corte indicam um novo caminho para o Brasil, não apenas no saneamento, como também bem colocou aqui o ministro. Eu, como ex-prefeito, tendo vivido a experiência de prefeito de Santos, queria dizer que uma série de funções hoje atribuídas aos municípios já não se justificam mais. Não apenas o saneamento. Eu digo do ponto de vista da execução isolada pelo ente federativo município. Não é apenas o saneamento que vive isso. A saúde pública vive o mesmo dilema, não é? Nós temos questões relacionadas a transporte de passageiros, que vive o mesmo dilema, e para não falar do lixo, que é parte do saneamento. Eu acho que o Brasil, e esse voto e a decisão do Supremo, pode estar a indicar aí a necessidade do Brasil aperfeiçoar a legislação, talvez criando até uma instância metropolitana para alguns temas. Do contrário, nós não conseguiremos a solução racional, a de bom senso, a que tem mais lógica, a que seja mais econômica para assuntos como esse. Saneamento, por exemplo. O doutor Kelman colocou aqui os conflitos da região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista, mas acontece em todos os estados, onde existem regiões metropolitanas consolidadas. Nós não teremos a melhor solução, a mais racional e econômica para a saúde pública. Eu venho de uma cidade, presidente, onde um dos principais hospitais do município de Santos fica na divisa com o município vizinho, que é São Vicente. Esse hospital, portanto, ele não é municipal. Ele é mantido pelo município de Santos, custeado pelo município de Santos, mas ele serve até com maior eficiência e quantidade, enfim, a população do município vizinho, que é uma cidade também muito grande, praticamente a mesma população que é a cidade vizinha de São Vicente. Os conflitos que nós estamos vivendo na área de deposição e tratamento de resíduos sólidos na Baixada Santista advém da mesma circunstância. Cada município tem o poder isolado de resolver o seu problema, equacionar o seu problema de lixo, mas hoje isso, a bem da racionalidade, não pode ser mais resolvido individualmente por municípios. Eu torço, portanto, e vou trabalhar nesse sentido na Câmara dos Deputados, para que nós possamos avançar na legislação para tornar real aquilo que já é fato, né, de que esses grandes aglomerados, grandes regiões consolidadas precisam de maior eficiência, maior racionalidade, e, para isso, uma série de funções que foram festejadas quando da Constituição de 88, né, a descentralização administrativa, em muitos pontos ela deixou de ser solução
passou a ser um problema grave que nós temos que equacionar. Apenas uma contribuição que eu queria deixar aqui, dizendo que venham acompanhando e tentando interpretar o voto do Supremo Tribunal Federal de forma que nós possamos, a partir do saneamento, buscar, colocar luz na necessidade de estruturar as regiões metropolitanas, além daquilo que a lei hoje já permite fazer, que é planejamento, né, mas não efetiva gestão sobre esse serviço. É uma contribuição, mais uma vez, cumprimentando o presidente Fernando Henrique pela iniciativa, pelo seu instituto abrir esse debate aqui, também pelo artigo na Folha de São Paulo de hoje, que eu sei que o senhor não quer comentar, mas eu gostaria de cumprimentar. Eu não escrevi nada. Bem, a palavra continua aberta. Se ela não for utilizada, eu ameaço que farei uso dela. O Calab não me deixará fazer. Calab. O Roberval? Roberval tem prioridade, neste caso. Por favor. Não, o presidente Fernando Henrique falou, já iniciou falando, mas essa discussão do público ou privado, realmente, presidente, está, de alguma maneira, contaminando o país, né? O nós contra eles, nossa associação é a associação mais antiga de saneamento do Brasil, tem mais de 50 anos de existência, e a gente anda no Brasil e percebe que existe muros sendo erguidos, né? Porque, de alguma maneira, o governo federal vem conduzindo a questão do público ou privado de uma maneira que acaba criando essa animosidade, né? Mas eu queria ouvir de vocês, presidente Fernando Henrique, Gilmar Mendes, do ministro, essa questão do público ou privado, qual a melhor forma, né, de gerir o setor de saneamento na visão de vocês? Nós vemos um caso específico aí no Rio de Janeiro, que é o caso do SEDAI, que a empresa está sendo... tem um desenho, né, que está trocando a empresa em função da dívida fiscal que o Estado do Rio de Janeiro está comprometido, né, e ninguém discutiu o saneamento no Rio de Janeiro, ninguém perguntou para a sociedade se está bom ou se está ruim, se esse é o melhor caminho, né? Não existe discussão, não existe debate. Eu queria ouvir um pouco sobre essa questão do público ou privado e essa relação existente entre as propostas de privatização que estão linkadas, basicamente, à dívida fiscal. Não existe debate. Então, essa é a minha pergunta. Muito bem. Antes da palavra voltar à mesa, eu sugiro que o Calab faça a pergunta, da gente ganhar um pouco de economia de escala. E, eventualmente, mais alguma outra pergunta que... E tem um receio que se enfrente a questão metropolitana e específica de um setor ou de outro, no caso do saneamento, sem perceber uma falha de planejamento. E esse planejamento na organização federativa, com as três instâncias federal, estadual e municipal, ao se criar uma instância intermediária entre o município e o Estado, pode perder organicidade e consistência em vez de ganhar. Então, as regiões metropolitanas, agora, sob a égide de legislação dos Estados, corretamente, não se pode retirar dos Estados, a meu ver, um poder de planejamento e de organização setorial sobre todo o espaço do Estado, ameaçado por uma instância intermediária não propriamente organizada. A organização das regiões metropolitanas já existe, aqui no caso do Estado de São Paulo, nas suas várias, as tradicionais Campinas, Baixada Santista, agora São Paulo e do Vale do Paraíba, mas, de fato, fazem parte de um sistema mais amplo que é do Estado, que, por sua vez, é uma organização federativa. Então, há um risco, a meu ver, em que pese a propriedade da decisão de se organizar uma instância colegiada para determinados assuntos, especialmente quando não é local, ou por via de bacias hidrográficas, ou por via de regiões metropolitanas organizadas, então compete ao Estado. Não há como retirar um poder de organização, eventualmente visando uma questão específica, setorial, e perdendo, eventualmente, a percepção de falta que é maior, que é do sistema de planejamento e não especialmente do poder da região metropolitana. Correto Mais ou não? alguma pergunta da plateia para que a gente possa... Tayane, do G1. A minha pergunta é relacionada dele
para entender um pouquinho da sugestão do ministro Gilmar, em que ponto, eu não conheço a parte técnica de saneamento no Brasil, a parte legislativa, essa lei que o senhor está sugerindo se diferenciaria da lei dos consórcios públicos de 2005, que já seria um avanço em termos de autonomia política, como ele pontuou, e já que o ministro do FHC defendeu que não tem essa questão das disputas partidárias que impediriam um pouco isso. Obrigada. Mais uma última pergunta. Eu só faço, no embalo da tua pergunta, se alguém puder comentar, fazer um pequeno balanço dessa experiência dos consórcios, porque tem aí uma realidade fática que deve ser levada em consideração nos seus limites e nas suas potencialidades. Bom dia, meu nome é Alceu Bittencourt, eu sou presidente da seção de São Paulo da ABS. Queria aproveitar para lembrar e convidar todos para o Congresso Nacional da ABS, que vai acontecer na primeira semana de outubro, de 2 a 6. Estamos organizando aí e pretendemos reverberar essas discussões nesse congresso. Eu queria acrescentar, na questão do setor de saneamento, uma reflexão que vai além das regiões metropolitanas. Nós temos os municípios de médio e grande porte que conseguem ter viabilidade técnica e econômica para prestar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Mas isso não é verdade para os municípios pequenos. Eles não são viáveis nem economicamente e nem tecnicamente. Não há condição de ter corpo técnico capaz de prover a prestação de serviço nesses municípios. Então, só para acrescentar que a discussão, para nós, não vai se resolver somente nas regiões metropolitanas. Muito bem, acho que a palavra agora volta à mesa para considerações finais. Gerson, vou seguir a ordem. Bem, eu só vou mencionar aqui, juntando as duas perguntas da Rabes, né? Vou me concentrar nela. Primeiro, um comentário sobre consórcio. Eu não tenho, você me provocou, Sérgio, mas eu não tenho uma experiência direta de consórcio, então eu não vou comentar. Mas em relação à participação público-privada e as pequenas cidades, se eu fosse constituinte, eu teria decidido que é o Estado. Quer dizer, eu acho que o regime militar errou em quase tudo, muita coisa, mas nisso ele estava mais certo. Mas, como disse o ministro Gilmar, eu acho que reformar a Constituição foi um pouco vamos dizer, a medida, a intervenção, vamos dizer, um pró-Estado. Quer dizer, eu teria feito como o Calab sugere, porque evitaria uma série de problemas. Mas não é mais assim, nós não teremos... não foi assim. Com tantas demandas, a nossa Constituição não será essa que vai emplacar e, portanto, nós do setor do saneamento, temos que ser realistas, eu acho, e tentar viver com essa realidade. Então, a sugestão do ministro Gilmar, secundada pelo presidente, vamos dizer, de achar maneiras de materializar essa solução dada pelo STF em regiões metropolitanas é fundamental. Acho, como disse antes, que nós sim precisamos de participação de capital privado, de tecnologia privada, eu sou favorável a isso, e ela deve se dar ou em parceria com a empresa estatal, que nós fazemos com a PPP São Lourenço, para dar um exemplo, e outras PPPs, ou pode ser também a privatização de empresas. Eu não sou contra a ideia de que uma empresa estatal seja privatizada, depende da circunstância. Agora, quando ela for privatizada, aí tem razão o Roberval, ela não tem que ser apenas vista como apenas um ativo, que seria qualquer família, qualquer empresa em dificuldades vende alguma coisa. Isso é normal. Então é natural que o governo do Estado do Rio de Janeiro, para ser específico, ele cogite de sair da sua situação vendendo um ativo que é a propriedade de uma empresa do Porto da Cidade. Isso é natural. Agora, tem toda a razão, Roberval, que não pode ficar nisso. Quer dizer, não pode ser apenas isso. Quer dizer, a venda de uma empresa que presta serviço em muitos municípios tem que ser, digamos, atrelada a um pacto social. Quer dizer, se acontecer isso, se acontecer a privatização, ela tem que estar associado a vamos dizer, metas que o novo controlador teria e a compreensão da população de qual é a repercussão em termos tarifários de expandir o serviço, quer dizer, de avançar na despoluição da Baía do Guanabara e coisas dessa natureza. E principalmente, não jogar fora o osso. Quer dizer, é preciso, como disse, é preciso que tenha economia de escala, quer dizer, porque não se consegue prestar o serviço, tem toda a razão, não se consegue prestar o serviço em pequenos municípios. As empresas de porte estadual, elas conseguem porque tem economia de escala e tem subsídio cruzado. Cada vez que alguma empresa privada ataca uma cidade de tamanho médio,
Quer dizer, quando eu digo ataque, quer dizer o seguinte, ela vem para dizer, olha, senhor prefeito, eu estou aqui para lhe prestar um serviço melhor que a Sabesp. Pode ser que sim, pode ser que sim. Agora, é preciso, como eu falei, que nessa circunstância haja uma indenização dos ativos já feitos lá, e é preciso que a população entenda quais vão ser as repercussões tarifárias. Por último, quero dizer o seguinte, uma coisa que tem acontecido muito no setor saneamento é que nessas cidades médias, ainda não universalizadas, faz-se digamos, oferece ao prefeito de plantão, sem dizer de que partido, oferece ao prefeito de plantão algumas vantagens. Quer dizer, durante 1 ano ou 2, paga-se o ROD porque aquela cidade é positiva, aquela cidade é superavitária. Isso é um equívoco. Aqui, depois que eu assumi a Sabesp, eu tenho procurado, respeitado contratos feitos no passado, acordos feitos no passado, mas daqui para frente, só oferecer aos municípios vantagens de colaboração entre a empresa de saneamento e a prefeitura espalhadas ao longo do contrato de concessão. Não é razoável que um prefeito, na sua administração, receba uma bolada de dinheiro porque está fazendo a concessão. Isso é razoável que tenha, ao longo da concessão, esse benefício, se houver, se tiver razões para isso, seja compartilhado por todas as administrações ao longo da concessão de 30 anos. Né? Então, tenho tentado fazer isso. Mas, enfim, essas são as minhas observações. Isso é matéria que a agência deveria tratar. Bem, a observação do deputado Papa, a propósito da institucionalização, me parece que a gente tem que caminhar nesse sentido. Acho que a lei do consórcio já foi, de certa forma, um caminho da institucionalização, mas tem que se fazer mais e, acho que, densificar no que concerne às próprias regiões metropolitanas. E, de fato, a Constituição definiu que seria uma lei estadual. Daí, quando eu propus uma lei modelo, também parti da premissa de que seria um projeto de lei estadual, né, que fortalecesse esse tipo de serviço. Quanto ao público-privado, me parece que até uma confusão que a gente faz hoje no Brasil, né, um pouco aquela linha de que ninguém está preocupado se o rato é cinza ou branco, né, o que quer que ele casse o rato, né, na linha do Xiaoping. Né, quer dizer, também eu vivi, por exemplo, na Alemanha, em que havia vários serviços privados que a gente pensava que eram públicos, né, mas eram geridos assim. Então, o que é importante é quando se pensou nas agências reguladoras, é exatamente porque se seriam serviços concedidos, né, e que haveria premissas básicas, essas, por exemplo, da universalização, a questão... Até hoje temos esse impasse, por exemplo, com os Correios e Telégrafos, né, hoje, talvez, já bastante superado nos grandes centros. Né, quem é que escreve carta, quem é que, né, manda mensagem, coisa do tipo. Mas os Correios cumprem essa função de fazer chegar uma carta, né, num local longínquo, né, e inacessível. Essa sempre foi a preocupação, né, da universalização. Também no que dizia respeito à telefonia, né, havia essa preocupação. Me parece que é mais uma questão de uma adequada regulação, né, imposição realmente de deveres e, claro, cobranças estáveis. O grande problema é que, nesses últimos anos, perdeu-se aquela ideia relativa às agências reguladoras. Eu me lembro da seleção que se fazia, né, para as agências reguladoras. Mas depois houve uma partidarização. Né? Eles entraram na bacia das almas aí das negociações políticas, não quero emitir juízo sobre isso, né? E passaram por um fenômeno de cooptação muito, muito forte. Mas o propósito era esse, né, das agências serem vetores. E, claro, o presidente já até sinalizou que há aqui até um problema. Busca-se eficácia em detrimento da democracia, né, político-eleitoral, partidária. Né? Quer dizer, era a ideia de ter realmente um perfil técnico, né, fazendo com que o serviço público, de fato, fosse prestado. Isso se aplica também à SEDAI. Eu ainda ontem li uma matéria no Globo sobre a questão do Rio de Janeiro. E é muito, muito curioso que os funcionários do Rio de Janeiro não estão recebendo salários, exceto daqueles dos poderes fortes, Judiciário, Ministério Público, Legislativo. O Globo diz que até aumentaram as despesas nesses setores, o que é chocante.
nós fizemos uma modelagem com o propósito de dar autonomia administrativa e financeira, mas isso não era soberania. Mas veja que como isso foi se praticando, quer dizer, descola-se por completo da realidade. Eu acho que quem viu isso bem, presidente, foi o Sepúlveda Pertence. Em algum momento, atendendo inclusive a impulsos que vinham de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, ele ficou, e ele era procurador-geral da República, ele ficou desconfiado que o Ministério Público estava forte demais. E aí ele fez, então, em tom de blague, ele disse: eu desejo que o Ministério Público trate o Brasil nessas relações como nação amiga. Portanto, essas autonomias, não geram essas distorções, quer dizer, essas disfuncionalidades que nós temos assistido. Bom, acho que já respondi a observação do Calab também. De fato, aqui não há, o que se discute é uma modelagem que seja funcional, mas eu partiria da ideia de que é um cacoete também de formação germânica, que é a ideia de ser chamada de um Mustergesetz. É ter um projeto de lei. Esses dias um professor passou por Brasília e me mostrava que tinha trabalhado um dos grandes problemas hoje do mundo, nessa coisa de democracia participativa, é a liberdade de reunião, especialmente a liberdade de reunião a céu aberto. Porque você tem 300 mil, mas daqui a pouco você pode ter 3 milhões de pessoas reunidas, né? E como que se faz isso? Como que se regula? Então, ele me mostrou um projeto que a universidade tinha feito, Freiburg, sobre um projeto padrão. Por quê? Porque isso é matéria estadual na Alemanha. O que eu estou sugerindo é algo semelhante. É que nós tenhamos um tipo de projeto, claro que tem que ser adaptado às realidades, né? Locais, inclusive, aos avanços culturais. Que a UMA mostrou que São Paulo já tem muitos avanços em relação... Mas que se pudesse ter um projeto que viabilizasse essa ideia, porque corremos o risco de, por exemplo, os conflitos políticos que ocorrem, como esse mostrado lá na região metropolitana de Salvador, inviabilizar a própria ideia que o Supremo desenhou de um serviço comum. Também percebo que, de fato, isso é apenas um embrião de algo que afeta outros serviços públicos, não é? Quanto aos consórcios públicos, a mim me parece que isso digamos, um modelo, porque ele é um modelo contratual. A rigor, quando a gente fala de região metropolitana, elas já são instituídas por lei, não é? E são definidas tendo em vista aí questões de planejamento, de desenvolvimento, de prestação de serviço, de racionalidade de custo, não é? Porque a gente sabe, quem acompanha a realidade brasileira, política, sabe que toda disputa é para ter uma escola, ter um hospital, ter uma delegacia, ter... Eu estou vivendo, por exemplo, agora, esse dilema que nós estamos fazendo o que chama também uma expressão que pode levar a equívoco, rezoneamento da justiça eleitoral. Por quê? Porque nós descobrimos que, segundo critérios locais, multiplicaram, só para os senhores terem uma ideia, o Rio de Janeiro, embora tenha metade do eleitorado da cidade, de São Paulo, tem o dobro de zonas eleitorais. Mas isso significa estruturas, gratificações e tudo mais. Então, nós estamos tentando adotar padrões racionais para isso. Só que isso é uma dificuldade enorme, porque a toda hora estou recebendo deputados de todos os locais, está tirando do meu município, da minha base, né? Vai deixar de ser... Em suma, também essa questão é sempre muito delicada, nós sabemos bem. E há, portanto, acaba havendo duplicata de serviços, em muitos casos, por conta de influência política. A discussão é muito complicada e é um processo mesmo, né? A ideia dos polos de saúde já foi, né? Um debate... nesse sentido. E, claro, aqui a gente tem que também compatibilizar a questão desse ente que está em Fiere, em alguns locais eles já existem, por exemplo, como um embrião aí dos consórcios e coisas do tipo, com a existência do Estado, que é forte e que tem um papel, eu não detalhei, mas no meu voto eu dizia que o próprio Estado ele tem que ser o ator principal da constituição da região metropolitana. Ele entra com ativos claros, não é? E tal. Mas a reclamação dos municípios, nós percebemos, é que eles dizem esse material nos pertence, não é? Esse é um ativo do município que está sendo desapropriado. Esse é o sentimento, não é? E, portanto, se vai privatizar, eu é que quero fazê-lo.
né? E a partir daí, e aí nós vimos também a questão da inviabilidade econômica, especialmente dos municípios menores, o que leva, na verdade, à não existência do serviço ou à sua maior precariedade. Acho que são essas as considerações que gostaria de fazer a propósito dos questionamentos. Vou apenas insistir sobre uma coisa que me parece óbvia. Nós estamos mudando, pouco a pouco, a nossa cultura, nossa visão das coisas. E é muito difícil fazer isso. É um processo, não são atos. A gente sempre espera que alguém decida não sei o quê. Não, nós temos que ir mudando, pouco a pouco, a nossa capacidade de entender como é que nós vamos viver em comum num país desse tamanho. E a própria ideia do viver em comum, common ground. Né? Quer dizer, o Kelman e o Gilmar mostraram aqui que tudo que se fizer deve perguntar para isso serve para quem? Serve para o interesse comum? Qual é o limite do interesse comum? Isso vale para muito do que foi dito aqui, inclusive sobre a questão da privatização. Não há uma norma, tem que privatizar. Por quê? Depende das condições. E quando for privatizar, para quê? Qual vai ser o objetivo da privatização? Vai servir a quem? Claro que vai servir a quem investe capital, mas não basta, porque ele vai tomar conta de um serviço que é de interesse público. Então, tem que colocar essa questão claramente. Tem ele capacidade de atender ou não tem? Até que ponto tem a capacidade de atender? Mas é óbvio que numa situação como a do Rio de Janeiro, que o Estado faliu, e não foi só o Rio quem faliu, né? Nós temos um problema fiscal monumental. Então, isso vai levar, obviamente, à perda de certos ativos do Estado. Perda? Depende. Depende da maneira como se venha a fazer esse processo. O mesmo vale na questão que eu acho que o Gilmar explicou bastante bem o que ele tem em mente. O Estado tem que ter um papel importante, o Calab tem razão no planejamento e tudo mais, mas mesmo mais do que isso, na constituição das regiões, dos agrupamentos regionais, temos que reconhecer que há áreas que não vão ser agrupadas e são pobres que não têm os recursos e têm a necessidade pública, tem que ser atendida. Você não vai simplesmente eliminar a necessidade da existência de um poder público capaz de atender aquelas regiões que não tem como. E, por outro lado, também você não vai desapropriar ou desapreciar aquelas regiões que têm esses recursos. E, portanto, você pode apelar para o capital privado também, que entre nessa regulação. E a questão da lei, que foi proposta pelo Gilmar, isso é a nossa cabeça. Nós sempre temos a maior resistência no Brasil, não é dos institutos de classe, são as corporações. O inimigo do interesse comum não é o interesse privado ou aqueles que são defensores do interesse público, são as corporações que usam o nome do interesse de certos setores, mais amplo, do público, para defender os seus próprios interesses. Inclusive, a crise que nós estamos vivendo, em larga medida, foi fruto disso. Fruto disso. Você vê o que foi dito aqui, alguém mencionou aqui, que no Rio de Janeiro, alguns setores estão expandindo o gasto, enquanto outros não podem pagar os funcionários. Né? Por quê? Porque são corporações fortes. Então, nas regulações que se fizer, nós temos que ter sempre em mente o risco de que a corporação tome conta. E tem que voltar sempre à pergunta, qual é o interesse público? Como é que nós podemos ser, porque isso é democracia, como é que você pode realmente servir à coletividade, não aqueles que falam em nome da coletividade, mas tem seus... Claro que todo mundo tem interesses próprios também, não é para eliminá-los, mas não podem ser prevalecentes em quaisquer situações. E na feitura da legislação, isso é muito difícil. Nós fomos parlamentares, o Gregório, eu, alguns são parlamentares, né? É muito difícil porque nós temos a tremenda inclinação a homogeneizar e fazer uma lei que vai ser impositiva. Não dá. Nós não podemos homogeneizar pela lei aquilo que é diverso. O país é muito diverso, então tem que criar leis mais guarda-chuva. Eu acho que a sua proposta vai nessa direção, para que a realidade se acomode. E não há uma resposta taxativa, deve ser privado, deve ser público. Não, depende, vamos olhar, vamos examinar, vamos ver as condições. A lei é apenas um guarda-chuva. E nós estamos partindo de uma outra tradição, a tradição de que a lei regula tudo e, no fundo, que as corporações que estão por trás da lei são as que vão se beneficiar de tudo. Tem que quebrar isso. Essa é a luta na qual nós estamos, em todos os setores da vida brasileira.
que no saneamento fica mais óbvio que se trata disso. Mas em todos os setores da vida brasileira, a grande transformação que nós estamos almejando a fazer é mudar essa característica. De modo que eu acho que é bem-vindo o debate, aqueles que têm o conhecimento vivo da realidade, como muitos de vocês aqui têm, a capacidade intelectual dos que o Gilmar mostrou aqui, que o tribunal teve, de entender que é preciso ter uma legislação mais ampla, e agora é preciso a ação prática. A ação prática passa pelos políticos, passa pelos congressos. Mesmo que alguns tenham ódios deles, são seres inevitáveis. Então, temos que convencê-los a pouco, a criar o arcabouço que permita à sociedade se expandir da melhor maneira possível. Quero agradecer mais uma vez. Você tem mais uma pergunta? Não, que preciso fazer um anúncio aqui. Bom, então eu queria só, mais uma vez, reiterar ao Roberval e a todos os demais a possibilidade de dizer o seguinte: esses debates estão... Aqui tem muita imprensa hoje, mas não é habitual. É pela presença ilustre de vocês dois aqui e de vocês todos aí. Mas os nossos debates ficam na internet. E vale a pena olhar, porque nós estamos assistindo aqui, de alguma maneira, a repetição em níveis diferentes, em áreas diferentes, da mesma questão que nós estamos discutindo agora. Vale a pena ver. E eu acho também que é muito importante que, para sair alguém mencionou aqui, dessa cara-coroa, dessa briga política falsamente colocada, ver quais são os problemas reais. E que nós temos que olhar para esses problemas reais e para a população. Vielen Dank again. Noch einmal.